O mundo, como conhecemos, interligado e globalizado, pode parecer algo natural para nós hoje, mas nem sempre foi assim. Desde o início das primeiras sociedades, os humanos sempre entendiam seu universo de acordo com aquilo que viam e conheciam, como se fossem pequenos mundos isolados. Claro que isso mudou com o aperfeiçoamento do comércio, dos meios de transporte, das migrações humanas e do avanço de vários impérios que surgiam e adicionavam outros mundos em seus mapas. Um desses povos foram os portugueses, que no começo do século XV começam a se destacar dos demais reinos europeus, e pouco mais de um século depois se tornariam um verdadeiro império. Mas como isso aconteceu? Como o pequeno mundo português ganhou a supremacia marítima e se tornou um império global? Neste vídeo iremos entender melhor como esses europeus alçaram esse patamar e mudaram o mundo. Mas antes gostaria de pedir que deixe um like para ajudar no alcance desse vídeo, bem como pedir que se inscreva e selecione o sino de notificações para não perder os vídeos como esse que posto todo domingo, nesse mesmo horário. E caso queira colaborar com o canal, na descrição há uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. Como vimos no vídeo anterior, o famoso feito da Rota da Seda abriu uma nova forma de pensar em nossa espécie, ligando por mais de um milênio o Ocidente com o Oriente. E os vários grupos isolados ao longo dessa rota passam a interagir entre si, se tornando na espinha dorsal que ligou a riqueza de impérios e de vários povos da antiguidade. Mas essa espinha dorsal foi quebrada pelo Império Otomano em 1453, quando Constantinopla é capturada pelos muçulmanos, causando um impacto profundo no comércio global, pois os europeus perderam acesso direto às mercadorias do Oriente e começaram a buscar novas rotas marítimas, o que impulsionou o que chamamos hoje de grandes navegações. Portugal surge nesse cenário como uma nação durante o período da chamada Reconquista, que foi quando os reinos cristãos da Península Ibérica se empenharam em expulsar os mouros da região, em um longo processo de luta, que durou aproximadamente uns 800 anos, e que é considerado por alguns estudiosos como parte do movimento das Cruzadas, que finalmente resultaria na completa reconquista do território por parte dos cristãos. Portugal se tornou um reino estabelecido e independente em 1139 da nossa era, e ao conquistar o Algarve em 1249, finalizou sua expansão sobre territórios controlados pelos muçulmanos. No entanto, sua soberania ainda foi ameaçada pelo reino cristão de Castela, até que o Tratado de Aion, assinado em 1411, garantiu sua estabilidade. Livre das ameaças externas e sem envolvimento direto nas guerras que assolavam outros países europeus, Portugal voltou sua atenção para o norte da África e planejou uma expedição militar contra o Império Merínida, onde hoje é o Marrocos. Essa incursão teve múltiplos propósitos: o de dar continuidade à cruzada cristã contra o Islã, proporcionar glória e riqueza à classe militar e ampliar os interesses comerciais do reino, ajudando a impulsionar sua economia. Em 1415, Portugal atacou a cidade costeira de Ceuta, um enclave muçulmano estrategicamente localizado no Mediterrâneo. Essa cidade era um dos principais centros de comércio de ouro e escravos transsaarianos, tornando-se num alvo valioso. A conquista foi bem sucedida e representou um dos primeiros passos da expansão portuguesa além da Península Ibérica. No entanto, o custo para defender o território contra constantes investidas muçulmanas foi alto, e Portugal não conseguiu transformar Ceuta em uma base para expansão maior. Consequentemente, as caravanas comerciais alteraram suas rotas para evitar a cidade ou utilizaram outros portos sob controle islâmico. Porém, essa conquista deu para o Reino de Portugal a motivação para ir mais além. A expansão marítima portuguesa teve início com a captura de Ceuta em 1415, mas a descoberta das Ilhas da Madeira em 1418 foi o que lançou esse reino ao mar. Sendo o primeiro grupo de ilhas a ser colonizado por Portugal, o arquipélago vulcânico e desabitado da Madeira tinha um solo rico, um clima ameno e chuvas suficientes, e as ilhas passaram a ser usadas para cultivar trigo e vinhedos. De muitas maneiras, a colonização portuguesa da Madeira estabeleceria o modelo que todas as outras colônias portuguesas seguiriam.
A coroa portuguesa dividiu as ilhas e a distribuiu um sistema de capitanias, chamadas também de donatarias, um sistema feudal destinado a encorajar os nobres a financiar o desenvolvimento agrícola e comercial. A coroa manteve a propriedade geral, mas cada donatário recebia certos privilégios financeiros e judiciais, e eles, por sua vez, dividiam as suas terras em partes chamadas de semarias, que eram cedidas a colônios dispostos a cultivar suas porções. Essas capitanias tornaram-se cargos hereditários em muitos casos, e os colonos eram atraídos pela esperança de uma vida melhor, mas havia, como haveria em todas as outras colônias futuras, outros imigrantes menos desejáveis. Eram os chamados degregados, pessoas indesejadas pelas autoridades em Portugal que eram transportadas à força para colônias como condenados, mendigos, prostitutas, órfãos, judeus e dissidentes religiosos. A partir de 1455, o arquipélago da Madeira passou a produzir a valiosíssima cana-de-açúcar e passou a ser uma referência dessa commodity. Após a ocupação da Madeira, Portugal continuou a seguir o mesmo modelo e também colonizou o arquipélago dos Açores em 1439 e o arquipélago de Cabo Verde em 1463. No entanto, os portugueses enfrentaram concorrência, principalmente da Espanha, na disputa pelas Ilhas Canárias, mas essa rivalidade foi resolvida no Tratado de Alcáçovas-Toledo. Entretanto, a falta de precisão nesse tratado gerou conflitos posteriores, sobretudo quanto ao direito de Portugal tinha sobre novas descobertas africanas e a posse espanhola de terras além das Canárias. O domínio sobre as ilhas do Atlântico Norte permitiu que a coroa portuguesa acessasse diretamente o ouro da África Ocidental, evitando interações comerciais com os estados islâmicos do norte da África. Mas um desafio para a navegação era o Cabo Bojador, que parecia bloquear a passagem das embarcações em direção ao sul e dificultava o retorno à Europa. A solução foi encontrada ao se traçar uma rota mais distante da costa africana, aproveitando ventos, correntes e zonas de alta pressão. Com essa inovação, os navegadores portugueses puderam avançar com segurança, o que levou eventualmente à conexão marítima entre a Europa e a Ásia. Inicialmente impulsionadas pelas buscas de prestígio nobiliárquico obtido em combate, as expedições passaram a ser guiadas por empreendedores privados em busca de fortuna, principalmente nas capitanias dos arquipélagos. Com isso, a exploração portuguesa avançou cada vez mais ao sul da África. Mas antes de darmos continuidade, gostaria de aproveitar e anunciar que a parceira do canal, a Insider, está comemorando 8 anos nesse mês de abril. E para celebrar isso, a Insider está com promoções incríveis em seu site. A Insider facilita a rotina a se adaptar ao nosso dia a dia, onde suas roupas leves, frescas e versáteis proporcionam conforto e nos permitem aproveitar melhor o nosso tempo tão valioso. E um exemplo disso é que as peças da Insider não precisam ser passadas, pois desamassam usando o calor do corpo. Isso porque a qualidade da Insider é insuperável, com tecnologia de ponta em seus tecidos e que não agridem a natureza, onde os tecidos são feitos com fibra de origem botânica e renovável, reduzindo o consumo de água na sua produção e reduzindo a emissão de CO2. Escolhendo a Insider é algo mais que inteligente, é algo que beneficia você e a natureza. E ao usá-las, podemos nos sentir seguros que fizemos um bom investimento, onde o conforto, a praticidade e estilo andam juntos. O link exclusivo para os que estão assistindo esse vídeo está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E também com meu cupom exclusivo, História Geral, você consegue 15% off, que somado aos descontos que já estão no site, podem chegar a 30%. E acessando o site diretamente pelo meu link, o cupom de desconto já é aplicado no carrinho automaticamente. Além de adquirir peças confortáveis e duráveis, de extrema qualidade, tecnológico e com desconto, ainda estará fortalecendo o meu canal. A partir de 1419, estimulados pelo infante Dom Henrique, os navegadores lusitanos começaram a examinar meticulosamente o litoral africano, apoiados por inovações em cartografia e construção naval, onde a famosa caravela latina se torna uma peça importante para tal expansão. Em 1471, alcançaram o Golfo da Guiné, e em 1482,
fundar a feitoria de São Jorge da Mina, fortalecendo assim o comércio aurífero. Os portugueses, desejosos de acessar o comércio de ouro e sal na África Ocidental, construíram diversos postos comerciais fortificados ao longo da costa sul, como Elmina, em 1482. No entanto, fatores como doenças tropicais, escassez de trabalhadores e restrições dos líderes locais à exportação de escravos masculinos limitaram os lucros iniciais. Embora os chefes africanos quisessem trocar por armas de fogo, os portugueses se recusaram a fornecê-las inicialmente. Uma alternativa mais eficiente foi a colonização das ilhas de São Tomé e Príncipe a partir de 1486, que rapidamente se tornaram centros do tráfico de escravos e adotaram um sistema de capitanias hereditárias. Os colonos dessas ilhas conseguiram negociar diretamente com as comunidades africanas, obtendo mais sucesso do que as iniciativas anteriores. Os portugueses expandiram seus assentamentos comerciais até Luanda, na atual Angola, aproveitando rotas comerciais africanas bem estruturadas que transportavam mercadorias como ouro, marfim, pimenta, cera de abelha e tinturas para a costa, bem como escravos. Os escravos eram adquiridos a partir de vários reinos, como o Reino do Congo, de Ndongo, de Ashanti, de Daomé, do Reino de Benin, de Oió, Lunda, Imbangala, Reino Matamba e Loango, cujos governantes trocavam por cativos de guerra e sequestros de inimigos e desafetos dos monarcas, por produtos europeus como tecidos de algodão, espelhos, facas, armas de fogo e contas de vidro. Isso fora os comerciantes privados que também se inseriram nesse negócio atroz. As ilhas funcionavam como centros de triagem para os cativos antes do transporte, e as condições eram brutais, onde 1 em cada 5 escravizados morria durante a viagem. E entre a captura e a chegada ao destino, até metade dos prisioneiros não sobrevivia. Mesmo após o fim do comércio transatlântico no século XIX, a escravidão persistiu em São Tomé e Príncipe até sua abolição em 1908, sendo os escravos substituídos por trabalhadores africanos em condições semelhantes. A conquista territorial na África Ocidental não foi uma prioridade para os portugueses, que preferiam o comércio. Quando necessário, fortificavam seus postos com autorização dos líderes tribais locais, e a interação entre europeus e africanos em ilhas como Cabo Verde originou uma cultura afro-portuguesa, com fortes influências artísticas e religiosas africanas. Os cabo-verdianos mestiços, chamados de mulatos, frequentemente assumiam funções nos postos comerciais da costa. Os portugueses tentaram evitar os intermediários africanos e tentaram obter escravos diretamente do interior, o que gerou tensões com o Congo. A situação piorou com a rejeição aos missionários cristãos e o enfraquecimento das estruturas tradicionais, obrigando os europeus a se deslocarem para Ndongo, onde sua interferência provocou guerras locais. O avanço pela costa prosseguiu até 1488, quando Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança, chegando ao Índico pelo Atlântico, e desbravando o caminho até as Índias e ao rico comércio com a Ásia. Em 1498, Vasco da Gama navegou pelo Cabo da Boa Esperança, abrindo caminho para uma nova rede comercial que envolvia africanos, indianos e árabes. O comércio antes pacífico tornou-se violento com a chegada dos portugueses, que usavam navios e artilharia avançada para destruir embarcações rivais, aprisionar tripulações e confiscar mercadorias. A maioria dos comerciantes eram muçulmanos, o que reforçava o fervor cristão dos europeus. Os ataques às cidades da costa Swahili e ao reino de Mutapa não resultaram em ganhos concretos, pois os comerciantes simplesmente mudaram suas rotas. Mesmo após fortificar centros como Malindi, Mombasa, Pemba, Sofala e Kilwa, os portugueses perceberam que haviam perdido seus parceiros comerciais. Logo, os árabes de Omã, do Golfo Pérsico, tomaram as cidades, retomando o controle das rotas do Mar Vermelho e expulsando os portugueses de Mombasa em 1698. Sem sucesso na África Oriental, os portugueses voltaram sua atenção para Moçambique, mas logo foram atraídos pela promissora Índia, que se tornaria seu foco principal na expansão ultramarina.
Um dos propósitos centrais de Vasco da Gama era descobrir um caminho marítimo até a Ásia, garantindo a Portugal acesso direto ao lucrativo comércio de especiarias. Produtos como pimenta, gengibre, cravo, noz moscada e canela eram altamente valorizados nos mercados da Inglaterra até a China. Ao alcançar a costa do Malabar, na Índia, ele se deparou com uma intensa atividade comercial. A cidade de Calicut mostrou-se hostil, mas os portugueses continuaram sua expansão e encontraram um aliado na rival de Calicut, a cidade de Cochin. Em 1503, selaram um acordo com o governante local e construíram uma fortaleza, estabelecendo-se no comércio regional. O maior obstáculo enfrentado era a baixa demanda por produtos europeus, o que levou os portugueses a adotarem uma estratégia agressiva, semelhante à usada na costa Swahili, que era utilizar navios e artilharia superiores e tomarem o controle do comércio do Oceano Índico pela força, impondo um monopólio sobre as especiarias. Novas cidades foram conquistadas, destacando-se Goa, que em 1530 substituiu Cochin como capital do estado da Índia. O vice-rei português, autoridade máxima na região, era responsável pelo governo civil e militar e subordinado apenas ao rei de Portugal. Em Lisboa, o Conselho Ultramarino assessorava o monarca sobre os territórios coloniais e criaram um centro administrativo chamado Casa da Índia, que supervisionava as trocas comerciais com a Ásia. Nas colônias, um conselho administrativo regulava questões como tributação e a estrutura religiosa era liderada por bispos e arcebispos, promovendo a construção de igrejas, conventos e hospitais, especialmente sob a influência dos jesuítas. Um sistema judicial era estruturado com um tribunal superior em Goa e tribunais locais em cada colônia. Os portugueses buscaram dominar o comércio de especiarias entre a Europa e a Ásia, restringindo portos e exigindo passaportes especiais chamados de cartaz. E para a navegação era imposto as escoltas militares chamadas de cafilas. Os impostos alfandegários representavam cerca de 60% da receita colonial, mas devido à resistência local e à vastidão do império, muitos comerciantes evitavam os portugueses e algumas cidades revidavam com força militar. A dificuldade de impor um controle total levou os portugueses a abandonar gradualmente a obsessão pelo monopólio, permitindo maior flexibilidade comercial conforme o império amadurecia. Em 1507, duas armadas comandadas por Afonso de Albuquerque capturam Hormuz, um dos principais centros comerciais do Golfo Pérsico, garantindo acesso ao comércio regional. E para consolidar seu domínio comercial, os portugueses buscaram a origem das especiarias, muitas das quais vinham das Ilhas Molucas, na Indonésia. A maior parte dessas mercadorias era enviada para Malaca, uma cidade estratégica na Península Malaia, que controlava o vital Estreito Malaio. Em 1511, a frota de Afonso de Albuquerque capturou Malaca, garantindo o controle de fluxos de especiarias, e no ano seguinte os portugueses começaram a adquirir sândalo na distante ilha do Timor. Para expandir sua influência, fundaram a cidade de Macau, no delta do Rio das Pérolas, perto de Guangzhou, atual China, garantindo acesso ao mercado chinês da seda. Além disso, estabeleceram uma colônia em Nagasaki, no Japão, em 1571, facilitando o comércio de prata japonesa. As rotas comerciais ligavam Lisboa, Goa, Malaca, Macau e Nagasaki, mantendo o fluxo de mercadorias entre a Europa e a Ásia. No entanto, em 1639, o governo japonês impôs uma política de isolamento, expulsando estrangeiros e forçando o abandono de Nagasaki. A chegada de Cristóvão Colombo às Américas em 1492 levou a uma negociação entre Dom João II e os monarcas de Castela e Aragão, resultando no Tratado de Tordesilhas em 1494, que dividiu o mundo dos reinos cristãos em dois. Em 1497, o explorador italiano Giovanni Caboto, também chamado John Cabot, em nome da coroa da Inglaterra, avista a costa nordeste do atual Canadá. Porém, com base nos traços definidos no Tratado de Tordesilhas, a coroa portuguesa alegou ter direitos territoriais na área visitada por Caboto.
enviando em 1499 o marinheiro João Fernandes Lavrador, que explora a costa nordeste do Atlântico até a Groenlândia, o que explica o aparecimento do nome Labrador nos mapas topográficos do período, sendo a possível origem para o nome atual dessa região canadense. Em 21 de abril de 1500, o explorador português Pedro Álvares Cabral, liderando a Segunda Armada Portuguesa da Índia, avista a atual costa do Brasil, onde hoje é Porto Seguro, desembarcando no dia seguinte. Pensando ser uma ilha, a nomeia de Ilha de Veracruz e a reivindica para a coroa portuguesa. O território brasileiro possui riquezas naturais como madeiras nobres, ouro e diamantes. A colonização começou com a criação de capitanias hereditárias, e São Vicente, fundada em 1532, foi o primeiro assentamento português no continente. Em 1549, nomeou-se o primeiro governador, e o Brasil passou a ser oficialmente uma colônia da coroa portuguesa, com Salvador como capital e tendo um vice-rei designado em 1572. A economia se baseou em um modelo de plantação colonial, explorando mão de obra escrava ameríndia e africana, se tornando o maior produtor mundial de açúcar e tabaco, e entre 1600 e 1625, cerca de 150 mil escravos africanos foram trazidos pelo tráfico transatlântico. Além dos escravizados, todos os grupos nativos foram duramente afetados, sendo forçados a fugir para o interior após o desmantelamento de suas aldeias e cultura, para somente em 1755 serem formalmente reconhecidos como súditos livres da coroa. A sociedade colonial era estratificada e os europeus ocupavam o topo, exibindo status por meio de vestimentas luxuosas e servos. Dividiam-se em 3 grupos: os nascidos na Europa, os europeus coloniais e os mestiços. Além disso, haviam classes dentro da nobreza, clero, exército e população comum, subdivididas entre casados e solteiros. Os comerciantes marítimos e os mercadores itinerantes formavam um grupo à parte, e a maior parte da população era composta por nativos escravizados, que ocupavam a posição mais baixa na hierarquia social. A talassocracia portuguesa, apesar de sua importância e abrangência, enfrentou desafios constantes, desde ataques de potências marítimas europeias até conflitos internos em suas colônias. Sua expansão foi ameaçada por corsários ingleses e franceses que atacavam navios lusitanos, e também pela expedição de Fernão de Magalhães, que abriu novas rotas para outros países. A partir do século XVII, os holandeses invadiram regiões estratégicas como Moçambique, Macau, Angola e o Brasil, e os britânicos, ao lado dos árabes, retomaram Ormuz. No século XVIII, Portugal perdeu influência e foi forçada a conceder direitos comerciais favoráveis às grandes potências como Grã-Bretanha, França e Holanda. Com a independência do Brasil, em 1822, iniciou-se o declínio colonial, e no século XX, diversas colônias se tornaram independentes, incluindo Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste e Macau, que foi a última colônia europeia na Ásia, sendo entregue ao governo de Pequim em 1999. O Império deixou marcas profundas, como a disseminação da língua portuguesa, com cerca de 260 milhões de falantes em todo o mundo atualmente, assim como a expansão da religião católica. Foram também os responsáveis pela introdução de culturas agrícolas em novos territórios, como o cultivo do tabaco, do milho, mandioca, o café e a cana-de-açúcar. No entanto, também impuseram escravidão, conflitos e destruição cultural a muitos povos com quem tiveram contato. Mas uma coisa que podemos destacar dessa outrora pequeno e modesto reino que se tornou no primeiro império global é que a maior consequência de seus feitos foi de abrir caminho para o comércio global e para o imperialismo europeu em outros continentes, influenciando futuras colonizações europeias em larga escala pelo mundo, deixando um legado visto até hoje. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado.
Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já, agradeço o seu tempo e atenção e até a próxima história.